Olá, pessoal! Voltamos dessa vez para gravar o 12º episódio do LamiCast. Se são 12 episódios, se a gente grava um por mês, então já se vai aí um ano de história. Que coisa bacana, viu, doutor? Interessante. Estamos completando um ano de LamiCast. É um ano que a gente está presente no YouTube, no Spotify e também gerando conteúdo para as nossas redes sociais. E aí eu tenho que dar aquele avisozinho de sempre para vocês. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, seja no YouTube ou no Spotify, porque se a gente vem aqui, gera uma conversa sobre rotina laboratorial, vacinas e clínica, sempre vai ter um conteúdo bacana sobre saúde para que vocês possam consumir. E hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar hoje com o Dr. Josenildo Linhares, médico endocrinologista. E inicialmente, doutor, eu queria muito agradecer a você ter aceitado nosso convite desse bate-papo hoje sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico endocrinologista. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Um prazer em estar aqui. Vamos aproveitar essa conversa. Certeza. Mas antes de iniciar, eu gostaria de entregar umas lembrancinhas de grandes parceiros aqui do LamiCast. Tá bom? Bom, aqui, ó, é uma lembrancinha da farmácia de manipulação Roval. Ok. Obrigado. Manipulado está cada vez mais presente, né, na vida do paciente e do prescritor, certo? E a Roval está com a gente aqui desde o início. Também quero te presentear aqui com a lembrancinha da Via Fit Academia. Okay. Aí eu já te pergunto, é praticante de exercício físico? Sim, precisa, necessário. Precisa, né, doutor? Aí é o seguinte, aí tem um voucher, certo, que te permite gratuidade durante 30 dias. E eu te aconselho a conhecer a estrutura deles. A estrutura da Via Fit, com certeza, é a melhor estrutura de academia que tem aqui no Juazeiro. Okay. E o melhor, é uma estrutura, mas já serão duas. Então, Via Fit também é um parceiro forte aí do LamiCast. Ok. E aqui, doutor, é uma lembrancinha do próprio Lamic, né? Espero que goste, tá bom? Ok, obrigado. Então, você pode colocar aí do lado, já o pessoal recolhe essas lembrancinhas, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico endocrinologista. Deixa eu começar fazendo uma pergunta bem generalista. Estava pensando esses dias, eu sou um paciente, eu vou assim me colocar, sabe, doutor? Que busca ter rotina em alguns consultórios médicos e fazer algumas rotinas de exames com o intuito de prevenção. E aí surgiu na minha cabeça assim, poxa, qual o período ideal para iniciar a vida de consulta com o médico endocrinologista? Isso está associado a uma prevenção, doutor? Ou geralmente o paciente ele só busca o endócrino quando ele tem uma patologia base? Pergunta interessante. A gente tem alguns nortes em relação a essa orientação pela própria Sociedade Brasileira de Endócrino, onde eles fazem algumas orientações de períodos de idade para investigar algumas patologias. Por exemplo, é indicado realizar ultrassonografia de tireoide a partir de 35, 40 anos, por exemplo. Isso é uma orientação da própria sociedade. É uma investigação de glicemia. Isso serve como rastreio independente da idade. Mas eu individualizo isso no consultório. Então, assim, independente da queixa do paciente, a gente busca sempre investigar as patologias que são mais prevalentes. Então, a doença metabólica, como obesidade, sobrepeso, já traz muitas outras consequências. E, diante disso, avaliar um perfil lipídico, avaliar uma glicemia, eu já me antecipo, independente da queixa do paciente. E essa é a visão do profissional, o que ele é orientado pela sociedade e eu, individualmente, como eu sigo. E, do ponto de vista do que eu recebo dos pacientes, também tem as duas possibilidades. A gente vê paciente que só vem quando realmente está sentindo algum sintoma, e aí, dependendo da patologia, ele já perdeu tempo em estar tratando. A gente tem o paciente que vem para fazer realmente uma investigação precoce, fazer um rastreio, um check-up, como eles chamam. Então, esses dois perfis de paciente apresentam no consultório. E, da minha parte, a gente tanto é guiado pela parte da Sociedade Brasileira de Endócrino, como eu individualizo também essa investigação, mas sempre pensando preventivamente. Então, é bom que já me esclareceu uma dúvida aqui. Então, de fato, é possível pensar em prevenção na consulta com o endocrinologista, certeza, né? Certeza. Mas se a gente não pensar ali no adulto jovem, certo? Para frente, e pensar na criança. Aí sim, eu imagino que a criança ela já passa a ter uma rotina com vocês quando está mais associada a uma questão patológica, né?
Sim e não. Assim, também com esses perfis de como os pacientes me procuram. Então, também tem perfis de paciente que me procuram do ponto de vista de prevenção. E aí eu vou levar em consideração aquela outra informação que eu falei no início, dependendo de que patologia e qual a prevalência que ela tem na sociedade. Vou dar um exemplo aqui, uns dados mundiais e brasileiros, por exemplo, para sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade na população mundial, ela gira em torno de 60% a 70% da população. E no Brasil, os números são bem semelhantes também. Isso a gente falando de sobrepeso e obesidade. Essa forma de calcular ainda é feita por IMC. E essa forma de analisar por IMC, estatisticamente, ela ainda é utilizada para definir sobrepeso, obesidade ou se o paciente está no peso ideal. Com análise mais aprofundada, a gente realiza a bioimpedância. E aqui ela consegue mostrar erros que o IMC não consegue detectar. Perfeito. Por exemplo, a gente consegue ver paciente que tem um IMC acima de 25, mas esse paciente tem um percentual de gordura baixo e tem uma massa magra elevada. Então, esse paciente, teoricamente, está bem, mesmo com IMC acima de 25. E muitos pacientes que estão com IMC abaixo de 25, que quando vai fazer a avaliação de composição, ele tem um percentual de gordura elevado e uma massa magra baixa. Então, a gente consegue ampliar ainda mais esse espectro de pacientes que, de uma doença que tem muita prevalência, a gente consegue fazer precocemente a investigação. Então, às vezes, um paciente, vou dar um exemplo de criança que você citou, vem para investigar a estatura. Eu estou comparando. Eu comparando aqui com os colegas da minha sala e estou achando que o meu filho está baixo. Então, vim para investigar a estatura. Além de avaliar toda a parte de estatura que está envolvendo, curva de crescimento, hormônios que a gente vai analisar, eu incluo uma investigação de glicemia, eu incluo uma investigação de perfil lipídico, uma avaliação de vitamina D, uma avaliação de composição corporal também, visando a prevalência que essas patologias têm na sociedade. Então, mesmo em crianças, continua sendo o mesmo perfil, preventivo também. E tirando essa questão da baixa estatura, acho que também está mais presente também a questão da puberdade precoce, né? E eu acho que é cada vez mais precoce, né? Isso. Puberdade precoce é um questionamento muito comum, né, nas crianças hoje. Tem alguns estudos mostrando alguns motivos de isso estar acontecendo precocemente. A parte de suspeita que os pais têm, na maioria das vezes, é em relação ao dor axilar, crescimento de pelo pubiano e axilar também, desenvolvimento de mama no caso de mulheres. E existem duas preocupações que são pertinentes, tanto evitar um desenvolvimento precoce psicológico para essa criança, como evitar um distúrbio de crescimento, porque uma puberdade acontecendo antes do tempo, a epífise óssea de crescimento dos ossos longos vão fechar antes e, teoricamente, ela vai ter um potencial para crescer menor. Perfeito. E se a gente retarda isso, ele vai ter um potencial para crescer mais. E os motivos que os estudos mais mostram hoje é a quantidade de informação que as crianças estão sendo bombardeadas quando se compara com gerações anteriores, quando não tinha smartphone, quando não tinha acesso a vídeos. Então, uma criança de 5 anos está vendo reels ou vídeos de YouTube de mulher se maquiando, mesmo que não tenha conteúdo sexual. Aquilo ali já ativa o hipotálamo e a hipófise a fazer um desbloqueio precocemente. Então, esse é um dos motivos e realmente é muito prevalente. O período de idade é muito comum ali a partir de 6 até 9 anos de idade, essa preocupação que os pais têm. Interessante, né, na tua fala, porque eu sempre coloco assim, né, um propósito do LamiCast, né, gerar esse conteúdo sobre saúde, né, sobre medicina laboratorial relevante para a sociedade. E a gente pega uma fala como essa tua agora, de um aspecto bem técnico, mas que está muito associado à rotina do dia a dia da gente, né? E é verdade, né? Você é pai, sou pai, e a gente sabe que, por mais que a gente tente controlar, o quão difícil tem sido, né, evitar o acesso a, por exemplo, uma plataforma como o YouTube, como o Instagram, né, ou outras, por essas crianças, né? E aí cai numa situação que você traz uma informação que, para quem assiste a gente, acaba consumindo esse conteúdo e vendo o quanto é importante fazer esse controle. Acho isso fantástico. Assim, eu guardei para a nossa conversa hoje algumas patologias, sabe? Mas antes da gente iniciar a conversa sobre essas patologias, eu queria escutar um pouco o seguinte, que
que é algo que, para mim, também está muito em alta na sociedade, né? Que é o uso de terapias hormonais. É impressionante como a gente vê o pessoal falando sobre isso, né? E assim, não é numa academia, não. Antigamente a gente viu o pessoal falando sobre Somente na academia. GH na academia, né? Testosterona na academia. Hoje não. Hoje o pessoal fala abertamente e aí? Essas terapias, elas são devidas, né? Ou indevidas? A gente sabe que a testosterona, né? A progesterona, o estrogênio, o GH, entendeu? Entre outros hormônios, eles têm algumas aplicações clínicas muito bem definidas. Mas o que você tem para falar para a gente a respeito disso tudo? Porque me parece que é algo que é importante a gente chamar a atenção da sociedade do ponto de vista endocrinológico, não é verdade? Verdade. É assim, as terapias hormonais, se for levar em consideração a informação que as diretrizes e a sociedade brasileira indicam, elas são totalmente pertinentes. O problema é como alguns profissionais ou os próprios pacientes ou até pessoas influentes, né, nas redes sociais conseguem deturpar essa informação do que é terapia hormonal. Terapia já está pelo nome dizendo, é para tratar. A gente trata algo que está alterado, seja excesso de hormônio, seja falta de hormônio. Então, o que é propagado para a grande população em rede social, por alguns profissionais, é que pequenos sintomas, que também poderiam ter muitas outras causas, por exemplo, cansaço, diminuição de libido, o paciente já entra no consultório, orientado por essas pessoas, rede social, etc., com esse questionamento se está com baixa de hormônio, por exemplo, no caso de homem, testosterona. A gente acaba investigando, obviamente, tem que ter essa informação confirmada, mas a grande maioria das vezes não é a causa. Mas a propaganda é feita em cima disso. Você vai utilizar hormônio e sua libido melhora, seu cansaço diminui, tudo isso vai acabar. Mas quando a gente faz a informação laboratorial e confirma que o resultado está adequado, como eu falei, são sintomas inespecíficos, outras causas poderiam desencadear. Um cansaço poderia ser proveniente de uma anemia, de uma vitamina D baixa, alguns íons podem estar alterados, cálcio, sódio, potássio. Hormônio tireoidiano não deixa de ter uma parcela de contribuição caso esteja alterado também. E também, nesse caso de investigação de testosterona também. Mas a grande maioria, o resultado vem dentro da referência normal. Se a referência está normal, a gente não vai tratar. Então, é o que eu mostro sempre ao paciente, que a gente procure as vias de confirmação do que é que realmente está causando. Até lado psicológico. Então, preocupação, estresse, trabalho, cansaço psicológico mesmo, traz sintomas físicos para o paciente, não só esse cansaço físico, até como esse exemplo que eu citei também em relação à libido. Então, assim, tem espaço para terapia, sim, mas, como o próprio nome diz, para tratar. E aí tudo tem um protocolo. Realização de investigação de sintomatologia, realização de exame físico, onde a gente já consegue ver alguns sinais também, confirmação laboratorial, e em cima dessas informações confirmando, a gente sim tem espaço para terapia. Mas não como é propagado, que vai resolver os problemas utilizar qualquer tipo de hormônio. E eu ia exatamente te perguntar em cima da colocação laboratorial, né? Estou certo ou errado em dizer que, assim, olha, até mesmo para pensar em terapia, a testosterona, progesterona, estrogênio, certo? Precisamos iniciar com o estudo laboratorial, certo? E depois que a gente estiver em terapia, sendo aquele caso necessário, também é fundamental que exista uma rotina laboratorial de controle ao longo desse tratamento? Com certeza. Principalmente na área que a gente atua, ou nesse tema que a gente está mencionando. Assim, são pacientes que vão nos acompanhar durante muito tempo. Então, um paciente que tem deficiência de testosterona confirmado laboratorialmente e que a gente precise fazer uma terapia, esse paciente vai ter que a gente analisar se essa dosagem está adequada, repetindo exames. Esses exames serão periódicos. Por mais que a gente encontre a dose ideal desse paciente, com o tempo o organismo dele pode precisar de mais ou de menos. Essa demanda vai depender da idade e vários outros fatores.
Então, o que está certo hoje com a dosagem calculada não quer dizer que estará daqui a 6 meses ou um ano. Então, essa necessidade de acompanhamento ela é fundamental do paciente com o profissional e, consequentemente, da realização laboratorial também. Perfeito. E eu acho também que é importante a gente colocar para a sociedade, né, que quando não se faz não se faz necessário o uso dessas terapias e a gente passa a ter o uso indevido delas, o organismo ele vai cobrar isso lá na frente, não vai? Certeza. Aí é o outro lado, né? Pacientes que já me procuram tendo feito o uso inadvertido de hormônio. E é o que eu sempre digo aos pacientes, assim, se você for observar o lado positivo, tudo que eles propagam até em academia com informação leiga, é tudo verdade. Só que eles não falam o lado negativo. Isso. Né? Então, assim, testosterona dá força, dá ânimo, dá disposição, testosterona aumenta a libido. Isso aí, nada disso deixou de ser verdade. O problema é, se a gente está fazendo um uso indevido com um hormônio que antes de fazer uma utilização já estava dentro do valor de referência normal, e a gente administra uma testosterona para um paciente desse, eu estou usando assim o exemplo como testosterona, mas isso serve para outros hormônios também. Perfeito. Ele vai trazer consequências. Por quê? Primeiro, consequência hormonal. Na parte de endocrinologia, praticamente tudo envolve feedback. E a maioria deles, feedback negativo. Então, se um hormônio aumenta, aquele que estaria estimulando ele vai diminuir. Porque o organismo está entendendo que já está o suficiente, então ele não precisa estar elevado. Essa regulação, ela está sempre acontecendo. Ela está sempre acontecendo, a todo momento. Então, o paciente que está utilizando e que não precisava utilizar, esse hormônio vai exceder o valor de referência quando a gente fizer uma coleta laboratorial. E os hormônios que iriam estimulá-los vão estar baixos. Por exemplo, nesse caso, a testosterona, LH e FSH. O que é que isso vai trazer de consequência? Depende do tempo de utilização e de qual dosagem ele ficou utilizando. Mas consequências hepáticas, então sobrecarrega a função hepática, porque grande parte da metabolização da testosterona ela é via hepática. Perfeito. Ela vai, com o tempo, permanecendo com esse bloqueio hipotalâmico e hipofisário dos hormônios, deixando de estimular o próprio testículo. E aí não vai mais produzir testosterona. Então chega a ter alguns casos de atrofia testicular. Passa a ter uma deficiência endógena mesmo. Passa a ter uma deficiência endógena porque utilizou durante muito tempo e o organismo não está mais conseguindo produzir. Porque o hormônio que iria estimulá-lo já está há muito tempo bloqueado. E consequências agudas, assim, muito momentâneas. Por exemplo, testosterona, ela não fica muito tempo como forma de testosterona no organismo. Ela é metabolizada por duas vias. Ou ela é metabolizada para dihidrotestosterona, e aí para o homem tem muita queda de cabelo, e para a mulher também, que estiver fazendo uso. Ou ela é metabolizada para estrogênio. E a gente, por essa via, pela via da aromatase. Estrogênio no homem em excesso vai dar ginecomastia, Sim. vai dar acne. Então, outros sintomas que são consequências desse excesso também. Então, assim, o lado positivo, a gente não questiona. Testosterona é vida, mas excesso dela, tempo de utilização excessiva, realmente a gente não chama isso nem de terapia. E eu recebo muitos pacientes para fazer correção desses erros que eles fazem inadvertidamente de uso de testosterona. Interessante. De novo, né? Eu fico feliz quando a gente tem esse tipo de discussão, entendeu? Esse tipo de conversa, porque, novamente, a gente está entregando informações muito relevantes para a sociedade. Como eu te falei, né? Eu queria abordar um pouco sobre esse tema, a gente falou de uma maneira mais generalista sobre a parte da endocrinologia, né? A parte da prevenção. E eu guardei para essa conversa de hoje 2 aspectos que eu acho que são muito importantes e que estão muito associados. Primeiro, acho que não tem como não falar de endocrinologia e não falar de diabetes, né? Uma das doenças mais prevalentes na sociedade mundial. E se tem diabetes, muitas vezes tem obesidade. Então, obviamente, eu queria que a gente iniciasse essa conversa falando primeiro sobre diabetes. Porque, de novo, né? A nossa conversa é sobre rotina laboratorial na prática clínica do médico endocrinologista. Aí eu penso o seguinte: chega aquele paciente lá que não tem um diagnóstico definido, mas tem uma clínica ali bem clara sobre isso tudo e você precisa da rotina laboratorial. E aí não tem como não pensar em perfil glicêmico, a gente estaria falando de glicemia em jejum, né? Se alterada, provavelmente a gente vai pensar aqui em teste de tolerância oral à glicose. A gente tem que falar em hemoglobina glicada.
certo? Para início de conversa, para pensar em diagnóstico de diabetes, a gente estaria correto pensar nesses 3 exames ou a gente já pode ampliar esse estudo? Para pensar em diabetes mellitus tipo 1, por exemplo, pensar em um peptídeo C, em autoanticorpos, como anti-insulina, anti-GAD. E aí, a gente diferencia isso por etapas ou ali no consultório geralmente a gente tem que pensar de maneira mais ampla mesmo com esses exames? É uma pergunta interessante, assim, como você falou no início, é uma doença muito prevalente e ela é muito prevalente exatamente pela consequência, como a gente falou lá no início, da prevalência também de obesidade. Isso. Então, a obesidade, ela traz associado várias doenças metabólicas, entre elas a diabetes. Então, ela está muito prevalente também por conta disso. Em relação aos resultados, aos exames laboratoriais que a gente faz de rastreio, se realmente o paciente não tem queixa associada, esses 3 primeiros que você citou já contemplam bem a nossa análise, né? Uma avaliação de glicemia de jejum, uma glicada, uma pós-prandial ou um teste de tolerância à glicose. Numa possível confirmação, aí esse rastreio para os outros seria interessante a gente ter esse dado também, de autoanticorpos e da parte de peptídeo C, que analisa a produção pancreática de insulina. Interessante mostrar o seguinte, hoje a gente tem uma análise, uma visão da parte de avaliação da diabetes muito diferente de 25 anos atrás, 20 anos atrás. Há um tempo atrás, diabetes era diagnosticado a valores abaixo de 200 era normal. Isso veio mudando com o tempo. Então, o que a gente tem hoje para dar critério de normalidade, falando desses 3, a glicemia de jejum, se ela vier menor do que 99, adequado. A glicada menor do que 5,7, adequado também. E a pós-prandial, ou depois do teste de tolerância à glicose, menor do que 140, normal. Aí vem o segundo critério, que na maioria das vezes é muito comum pegar esse tipo de paciente no consultório com esse estágio de pré-diabetes. E a gente já intervém com tratamento mesmo nesse estágio de pré-diabetes. E aí falam nesses 3 exames novamente. Uma glicemia de jejum de 99 a 126 é um pré. Uma glicada de 5,7 a 6,5 é um pré. E uma teste de tolerância ou glicemia pós-prandial de 140 a 200 é um pré. E o diagnóstico seria firmado, falando também desses 3 exames, com a glicemia de jejum acima de 126, com a glicada maior que 6,5 e uma pós-prandial acima de 200. Qualquer um dos 3 alterados já fecha diagnóstico. Muitos pacientes imaginam que somente os 3 alterados é que fechariam. Qualquer um dos 3 já fecha diagnóstico. E como a tendência hoje mundial, a gente está vendo isso aí como uma tendência nos estudos, é a gente tratar preventivamente. Então, a gente não vai iniciar um medicamento para um paciente quando ele tiver um diagnóstico de diabetes. A gente já começa com a terapia já no estágio de pré-diabetes. Então, pego muito paciente com a glicada de 5,7. E, inclusive, criança, por exemplo, que veio com investigação de outra patologia, uma puberdade precoce, por exemplo. E na investigação, no rastreio, a gente consegue analisar isso. E a gente consegue intervir antes que ele venha apresentar sintoma. Eu já vejo muito pouco aquele quadro clássico de um paciente diabético para vir com poliúria, que é beber muita... Aliás, ter muita urina, polidipsia, que é beber muita água, perder peso, e polifagia, que é comer muito. Então, é muito incomum a gente pegar esse tipo de paciente com essa sintomatologia clássica. Por quê? Porque esses valores já são detectados com glicemia acima de 250 ou 300. Perfeito. O paciente já entra em catabólise. Então, isso é uma resposta do organismo a uma glicemia muito alterada. Então, a gente está conseguindo flagrar bem antes e, consequentemente, tratar bem antes. E trazer esses pacientes para a meta necessária. Estando adequado, tratando preventivamente, aí aquela mesma conversa que a gente teve. Esses exames serão repetidos periodicamente, porque a gente está falando da doença crônica não cura, ela controla. Então, esse paciente vai ter um cuidado a vida toda com a alimentação, no mínimo, e caso necessite de medicamento, também utilizar aí por um bom tempo. Nessa tua fala, eu pensei aqui algo que, com certeza, esse meu amigo vai escutar, vai assistir esse episódio. E eu me lembro acho que tem uns 3 anos no máximo, né? Exatamente ele ali com a glicemia de jejum de 127, a 126, algo em torno disso mesmo. Algo entre 120 e 130. E aquilo preocupou muito ele, né? E ele era obeso. E sabe o que me chamou muita atenção?
Endócrino, tratamento, mudança de estilo de vida, prática de exercício físico, alimentação melhor. Hoje o cara super saudável. Associado a isso, ele tinha esteatose hepática, certo? Tinha ali risco de desenvolver cirrose também, já tinha alterações laboratoriais que deixavam claro isso. Mudança de hábitos de vida. Trouxe o cara para outra realidade. Tá aí, né? Eu não me recordo, mas deve ter feito uso medicamentoso durante o período, mas acima de tudo, né, a mudança do estilo de vida para esse paciente. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que vocês colocam muito isso dentro do consultório, não é verdade? É verdade. Assim, também a gente está seguindo essa tendência. Os estudos hoje, quando levam em consideração a terapia, ainda é falado muito em terapia medicamentosa. E um estudo isolado ou separado menciona as mudanças de hábito que realmente são necessárias. Eu já sigo essa vertente de orientação já bem antes. Se a causa de todo esse problema ele começa com uma má alimentação, com sedentarismo e com consequente um percentual de gordura elevado, por mais que eu esteja prescrevendo medicamento e que eu alcance um resultado laboratorial, esteja na meta desse paciente, eu não vou ficar satisfeito vendo que ele ainda tem um percentual de gordura elevado. Porque eu sei que aquilo ali é um fator negativo para esse desenvolvimento. Perfeito. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, ele não melhorando, aquele remédio que teoricamente estava compensado, já não vai ser mais o suficiente. Então, com certeza, faz parte da minha prática clínica eu focar isso muito para os pacientes. Então, antes de pensar que um remédio vai ter um efeito benéfico para o tratamento, e eles têm, a gente tem que tentar cortar o mal pela raiz. Então, se a gente está falando de uma glicemia, então a alimentação adequada, e eu vou citar 3 pontos importantes para essa parte da alimentação, para quem é pré-diabético, para quem já é diabético. Açúcar e doce, mesmo no estágio de pré-diabetes, a gente não recomenda que somente diminua ou seja esporádico. A gente recomenda que retire da alimentação. Retire, né? O carboidrato, a massa em geral, ela não é proibida. Arroz, feijão, bolacha, macarrão, batata, macaxeira, de um modo geral, a massa ela não é proibida, mas essa tem que ser diminuída. Ou seja, excesso de carboidrato ele vai acabar se transformando na glicemia em excesso também. E algumas frutas, que a gente imagina tudo que é fruta é natural e pode, tem fruta que tem um índice glicêmico aumentado, e essas frutas seriam proibidas mesmo nesse estágio do paciente. Então, uva, manga, laranja, melancia, abacaxi, por exemplo, são frutas que a gente não indica. E como a gente está falando de índice glicêmico, não tem relação nem com o doce da fruta. Pode ser uma laranja azeda, pode ser uma melancia aguada, que ela vai interferir na parte da glicemia. A gente orienta a parte de atividade. Então, assim, hoje em dia é propagado a necessidade de fazer atividade física, e é muito importante, e a gente tem que diferenciar a eficácia de cada atividade. Por exemplo, pilates, fisioterapia, musculação, tem um bom benefício para ganhar massa magra, para ganhar músculo, proteger a articulação, ter reserva até nutricional com essa massa magra para o organismo. A atividade aeróbica é quem vai fazer perder gordura. Então, muitas vezes o paciente até está fazendo atividade boa, musculação 5 dias na semana, por exemplo, mas não faz aeróbico, ele vai acabar perdendo menos gordura, porque o aeróbico é quem vai fazer queimar isso. Então, a gente tem que orientar cada detalhe desse para a gente conseguir, num paciente que esteja com sobrepeso ou com obesidade, ter um déficit calórico, que ele passe ao longo da semana ter um gasto de energia maior do que está entrando com a alimentação. Consequência disso, ele vai ter uma redução de percentual de gordura e todas as consequências metabólicas associadas. Uma glicemia vai melhorar, um nível de colesterol, de triglicerídeo, até uma possível hipertensão também. Engraçado, né? Tem 2 pontos que eu vou destacar ainda. Do ponto de vista laboratorial, você aqui trouxe todos os dados de glicemia de jejum, de pós-prandial, certo? Ou de teste de tolerância oral à glicose, hemoglobina glicada. E é muito importante a gente valorizar laboratório de análises clínicas que tem programa de controle de qualidade muito bem definido em sua prática. Por quê? Você falou ali valores exatos, né? Se a gente não tem programa de controle de qualidade bem definido, aquele resultado de glicose que deveria se reproduzir como 99, por exemplo, ele pode simplesmente, por uma falta de controle de qualidade bem feito, estar reproduzindo um resultado de 100. Por uma descalibração momentânea, entendeu? Daquele analito. Então, quanto é importante a gente procurar laboratórios como o LAMIC, certo? Que entregam programas de controle de qualidade diário na rotina de seus exames, para entregar essa qualidade que você, como médico endocrinologista, ou outros profissionais da área de saúde também são prescritores,
precisam, certo? Essa informação que você falou é importante, assim, porque eu oriento muito os pacientes em relação a isso. Quando eu peço um exame de imagem, quando eu indico um laboratório, quando eu peço uma ultrassonografia, eu referencio os profissionais de confiança exatamente porque o dado que eu recebo vai nortear a minha conduta. Então, se o dado que eu recebo ele é duvidoso, a minha conduta também não vai ser adequada. Você falou aí do ponto de vista técnico, assim, de calibração de cada aparelho, eu vou mais além. Não falar especificamente da hemoglobina glicada. Os primeiros e grandes estudos que existiram em relação à avaliação da diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, foi o DCCT e o KPDS. Eles usaram o método de análise da glicada pelo método HPLC. Né, que é a cromatografia líquida de alta performance. Isso. Nem todos os laboratórios usam isso. Então tem glicada, eu citei aqui esses valores, mas tem glicada que 8 em outro laboratório vai estar dizendo que está normal. E que a gente sabe que não é. Mas isso tem a ver com o kit que está sendo utilizado, porque não foi utilizado o mesmo que é utilizado no padrão. Então a gente tem que padronizar, tem que ter respaldo realmente de informação do que a gente está pedindo para o paciente que tenha qualidade. O mesmo serve, por exemplo, para ultrassonografia de tireoide. A gente indicar, porque a informação de descrição das informações do nódulo também vão definir se a gente vai fazer uma punção para um paciente, por exemplo, ou não. E aí, para exemplificar isso que eu estou falando, quem não já ouviu de algum profissional que foi fazer uma consulta, algum cliente foi fazer uma consulta em Fortaleza e disse, seus exames eu quero todos realizados aqui. Porque independente dele confiar ou não de um exame do interior, eles têm um local de confiança deles, exatamente por isso, porque o que ele está recebendo de exame do paciente vai nortear a conduta dele. Se for uma avaliação bem feita, ela vai ser bem feita. Se for uma avaliação inadequada, a conduta também não vai ser boa. E eu ainda acrescento nessa fala outro ponto. A gente escuta muito hoje na prática do laboratório de análises clínicas o quê? Certo? Fazer uma rotina de exame num laboratório. O hemograma tem interferência quando não é certo preparado lâmina, passado no equipamento, entendeu? Num curto espaço de tempo, de 4, 6 horas, por exemplo. Então, manda para fora. Uma amostra biológica colhida em EDTA, por exemplo, o hemograma, altera a morfologia celular. Então, nós temos influência na análise desse material. Também. O soro, que é o material biológico extraído ali do sangue para a realização, por exemplo, de provas bioquímicas, como a gente colocou, e hormônios, eles têm uma estabilidade maior. Mas toda a questão de transporte, de refrigeração, de acondicionamento, luz, entendeu? Tudo isso é fundamental no processo. Então, a gente tem estruturas como a do LAMIC, certo? Que correspondem muito bem às demandas da sociedade. Claro que nós precisamos de apoio laboratorial e nós temos vínculo com apoios muito importantes em território nacional. Mas isso para aquilo que de fato necessita ir para fora para ser realizado, porque infelizmente não podemos realizar aqui. Entendeu? Agora, outro ponto importante que eu queria colocar também, sabe qual é? É que eu vi claramente você falando de maneira indireta de outras áreas, de profissionais da área de saúde que estão diretamente relacionados com a prática do médico endocrinologista. O paciente ele precisa de uma rotina de exercício físico. E aí ele precisa do educador físico. O paciente ele precisa de uma rotina nutricional. Então ele precisa do acompanhamento com o nutricionista. E eu gosto muito. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque eu gosto muito desse discurso multidisciplinar. Eu venho de uma formação que valoriza muito isso, assim, como é importante a gente ter essa equipe multidisciplinar acompanhando o paciente. Aí eu me coloco como farmacêutico, ou seja, um biomédico do laboratório LAMIC fazendo rotina laboratorial, um médico profissional da área da imagem, por exemplo, um endócrino, um educador físico, um nutricionista. E eu vou até além. Quando a gente está falando sobre diabetes, né? E aí você falou, olha, é uma doença crônica. Se é uma doença crônica, ela vai estar acompanhando esse paciente ao longo da vida. E uma das áreas da medicina que está muito próxima a vocês, nesse caso, é a nefrologia. Né? Porque, inevitavelmente, esse paciente diabético ele vai desenvolver doença renal crônica. E aí eu coloco isso também sobre outro aspecto. Eu vejo muito assim, sabe? O paciente, às vezes, diabético, fica colocando, mas eu controlo minha glicemia. Ela está dando 130.
Ela está dando 140. E aí? Do ponto de vista de controle de função renal, o prejuízo que isso vai provocar lá na frente. Acho que tudo isso é importante ser colocado também dentro da discussão como essa, não é? Não, certeza. Essas dosagens laboratoriais que a gente estipulou no início aqui em relação a diagnóstico, elas servem como nossa meta. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um paciente. O paciente chegou com a glicemia de jejum de 200, com toda a terapia, medicamentosa, alimentar, redução de percentual de gordura, atividade física, ele voltou com 60 dias com a glicemia de jejum de 130. Ele melhorou? Indubitavelmente ele melhorou. Já está na meta? Não está na meta. Então, a gente tem como objetivo esses 3 pontos para alcançar com o paciente. O paciente seja pré-diabético, seja diabetes tipo 1, tipo 2, o paciente tem que vir com a glicemia de jejum menor do que 99, ele tem que estar com a glicada menor do que 5,7, tolerável menor do que 6,5, mas o ideal menor do que 5,7, e a pós-prandial menor do que 140. Então, independente de já ter o diagnóstico, de valores anteriores que já foram bem mais descompensados, a gente tem como meta que o paciente volte para esses resultados. Consequentemente, ele vindo para essas metas, as patologias que são consequentes da diabetes descompensada, elas vão minimizar ou até nem acontecer. Então, a microalbuminúria começa com a disfunção renal e depois proteinúria quando está mais avançado. Uma avaliação de retinopatia diabética, que acontece. Tem uma disfunção visual aguda, se uma glicemia tiver, por exemplo, acima de 400, porque do mesmo jeito que ela está elevada no sangue, ela fica elevada dentro do líquido do olho, o humor vítreo. Então, é a mesma coisa você pegar um copo de água, você jogar 3, 4 colheres de açúcar, aquela água fica turva. Então, do mesmo jeito que fica alta no sangue, ela fica alta naquele líquido do olho. Então, o paciente agudamente fica com a visão turva. Naquele momento, se o paciente tomar uma insulina e a glicemia melhorar, baixar para 120, a visão dele melhora. Mas isso é uma lesão aguda. Um sintoma agudo que o paciente está apresentando pela glicemia estar alta. Esse outro sintoma de retinopatia, ele acontece ao longo de anos, com valores também ainda não compensados. Ele vai agredindo o próprio nervo óptico. Além de vasculopatia periférica, de neuropatia periférica. Então, para todas essas complicações que a diabetes traz, a gente tem que ter como objetivo, e não é ser rigoroso, é querer o melhor para o paciente, a gente tem que ter o objetivo de trazer esses 3 valores dentro da meta, independente de quanto ele já esteve descompensado antes. A gente sempre valoriza o quanto que ele melhorou, mas a gente tem que buscar que ele alcance a meta para a gente ficar satisfeito. Perfeito, perfeito. Continuando ainda essa fala sobre diabetes, a gente falou aqui sobre esses 3 exames, mas eu também te perguntei, paciente é diabético, naturalmente é a clínica que vai ser soberana nesse caso, ou a gente mais uma vez precisa da medicina laboratorial para diferenciar, por exemplo, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, e aí a gente está falando de exames como peptídeo C, certo, autoanticorpos, e aí, o que você pode falar para a gente sobre isso? A parte clínica, como eu falei, ela sempre vai ser soberana, mas como a gente está tendo diagnóstico cada vez mais cedo, ela está sendo menos frequente a gente encontrar o quadro clínico primordial. Pela história do paciente, idade de aparecimento dos sintomas, a gente consegue já ter um norte em relação à possibilidade de diagnóstico. Por exemplo, uma criança desenvolvendo uma diabetes em valores muito aumentados, 250, quase 100% de certeza que esse paciente vai ser diabetes tipo 1. Sim. Mas o mesmo paciente, com a mesma idade, já tem um percentual de gordura mais elevado, já é um pouco acima do peso. Uma glicemia não tão alta, mas um de 140, eu não duvidaria que ele fosse diabetes tipo 2, mesmo na idade de 8, 10 anos. Perfeito. Não é incomum encontrar isso também. Então, é onde a parte laboratorial vai esclarecer. Então, não só fechar o diagnóstico, mas saber a real causa e tratar tudo que está envolvido nesse assunto. Então, às vezes, eu tenho o mesmo paciente diabetes tipo 1, que ele é dependente de insulina, porque o pâncreas não produz mais, mas ele associado a isso tem percentual de gordura elevado. Eu trato as duas coisas. Porque mesmo ele utilizando a insulina, que é necessário porque ele não produz mais, mas a ação dessa insulina que ele está tomando pode não ser eficaz pelo fato do percentual de gordura estar elevado. Perfeito. Que é a mesma fisiopatologia do diabetes tipo 1. Aliás, do diabetes tipo 2. Então, a parte laboratorial esclarece muito isso. O exemplo que você citou. A gente pesquisar um anti-GAD, anti-insulina, um peptídeo C,
um anti-GAD vindo positivo, que a frequência é maior para diabetes tipo 1, Sim. e um peptídeo C vindo negativo, não há dúvida, a gente fecha o diagnóstico relacionado a isso. Anti-insulina tem uma percentual de acerto menor do que o anti-GAD. O anti-GAD tem um percentual maior, mas ele também faz parte da investigação também. E assim, quando a gente vai falar de tipos de diabetes, essa nomenclatura de diabetes tipo 1 e 2, ela também é bastante antiga. O que é que a gente diferencia hoje? Que tem até no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Basicamente, ele diferencia em 2 tipos. Ele diferencia insulino dependente ou não insulino dependente. Perfeito. E a gente pode ter um paciente diabetes tipo 2, insulino dependente. Por quê? Vamos dar um exemplo também para o paciente conseguir visualizar quem é esse paciente que a gente está falando. Uhum. Então, paciente com peso alto, 40 anos, alimentava-se mal, sem fazer atividade, sedentário, diagnóstico de diabetes. Vai realizar os exames, confirmou lá diabetes tipo 2. Por quê? Tem um peptídeo C positivo ainda, anticorpos negativos e tem uma confirmação de uma resistência à insulina pelo percentual de gordura elevado. O paciente começou a tratar, já está utilizando aí 5 classes de medicamento, por exemplo. Às vezes com uma boa adesão na alimentação, às vezes não, mas não controlou. A gente vai ter que lançar mão de insulina. Esse paciente vai se transformar num diabetes tipo 1 por conta disso? Não. Ele vai continuar sendo diabetes tipo 2, só que agora dependente de insulina. Então, esse diagnóstico é antigo. O que é que a gente tem hoje? Um diabetes tipo 1 clássico é o paciente que, na infância ou na puberdade, ele vai desencadear uma falência pancreática. Quando até 70% das células do pâncreas não produz mais insulina, a gente está falando das células beta, é onde vem a descompensação da glicemia. Aí o paciente deixa de produzir, aquela quantidade não é o suficiente e a glicemia fica descompensada. Esse paciente é o diabetes tipo 1 clássico. Ele vai fazer um peptídeo C e vai vir negativo, ele vai fazer um anti-GAD e vai vir positivo, um anti-insulina vai vir positivo. Aí o que a gente tem ainda de perfil? Esse mesmo paciente com perfil físico, né, com percentual de gordura baixo, aparentemente, mas com 30 anos apresentou o mesmo quadro. Abriu o quadro já com 300 de glicemia. E a gente faz esses exames e dão positivos também. A gente chama isso de LADA. É o mesmo tipo 1, só que no adulto jovem. Isso aí é uma classificação diferente. Do mesmo jeito, aquele exemplo que eu falei de uma criança, que a maioria das vezes é um tipo 1 quando desencadeia um valor aumentado na glicemia, mas se ela tiver outros fatores que influenciam, a gente tem também classificação para isso. Existem os tipos de diabetes tipo 2 chamado MOD. E o mais comum é o MOD tipo 2. Então, esse perfil de paciente, mesmo jovem, mesmo em criança, a gente citando, mas é um perfil de paciente que a gente vai fazer um peptídeo C, está positivo, ele tem um percentual de gordura elevado e não vai ter marcadores de anticorpos para ele. E ele vai ter alteração de glicemia também. Então, assim, às vezes o paciente, para entender, eu acabo explicando a ele dessa forma. É tipo 1, é tipo 2, quando é dependente de insulina ou não. Okay. Quando o paciente já tem um entendimento melhor, a gente consegue diferenciar se o paciente é somente dependente de insulina, independente da causa. E do ponto de vista mais técnico, aí tem essas classificações, né? O insulino dependente é o tipo 1, o LADA é o tipo 1, que acontece mais tardiamente, e o MOD é o tipo 2, que acontece mais precocemente, dentre eles o MOD tipo 2. Perfeito, perfeito. Aí você já começou a falar, né? Como eu disse, assim, eu guardei para a gente conversar hoje sobre diabetes e obesidade. E é óbvio, em vários momentos da sua fala aqui, você fala de IMC aumentado, de sobrepeso. E aí a gente está falando, naturalmente, de obesidade. Né? E falar de obesidade, a gente começa a pensar muito em resistência insulínica, né? Em inflamação crônica do organismo, em disfunção metabólica. Esse paciente, óbvio que a gente vai falar sobre glicemia em jejum, a gente vai falar sobre hemoglobina glicada, a gente vai falar sobre pós-prandial, peptídeo C, nesse caso aí, né, elevado, né? Mas, inevitavelmente, a gente tem que fazer outros estudos nesse paciente. A gente tem que fazer um estudo de lipidograma, tem que olhar um colesterol, né, um triglicerídeo desse paciente, que acaba a gente tendo um olhar ali também para risco cardiovascular. A gente tem que ver inflamação hepática, né, TGO, TGP, certo? E a gente provavelmente acaba usando também outros marcadores inflamatórios. E aí eu acho que, entre eles, PCR, talvez o mais utilizado até hoje, né?
Mas a gente escuta também se falar muito atualmente em interleucina 6 e TNF, fator de necrose tumoral. Fazem parte, de fato, esses exames que eu citei aqui, da rotina desse paciente obeso? A gente tem algo mais a acrescentar, certo? E óbvio, ele com certeza está muito associado à diabetes, né? Sim, a parte de obesidade, como eu falei, é uma doença que traz consequências de muitas outras patologias. Uma patologia mecânica, por exemplo, o paciente começa a ter uma inflamação articular no joelho por conta do sobrepeso e a maioria, como a gente está mencionando, de doença metabólica mesmo. Então, alteração de triglicerídeo, de colesterol, de glicemia, de hipertensão, independente da idade, são patologias que estão muito presentes em pacientes que têm percentual de gordura elevado. E essa patologia começa sempre com essa inflamação, como você citou. Essa inflamação nós temos várias maneiras de analisar. Esses fatores laboratoriais com certeza fazem parte, interleucina, TNF, a parte de PCR, VHS, Roma-IR, que consegue medir o quanto de resistência à insulina esse paciente tem. Medindo somente a insulina, se for olhar valores laboratoriais, às vezes ele até tem um valor laboratorial dentro da referência, mas quando vai fazer o Roma-IR, ele já mostra algum grau de resistência. Então, esses valores laboratoriais, esses resultados laboratoriais, já conseguem direcionar e confirmar o que a gente já está vendo. Como eu falei, existem outros fatores que a gente consegue analisar. Então, vou dar um exemplo. Avaliando uma bioimpedância de um paciente com um percentual de gordura elevado. Quando vai avaliar a gordura visceral, também está elevada. Então, eu vou pedir um ultrassom de abdômen para confirmar uma esteatose hepática, mas ali eu já estou vendo que ele tem essa esteatose. Essa gordura visceral, ela não está localizada somente no fígado. Essa gordura visceral são em todos os órgãos abdominais. Perfeito. Fígado, pâncreas, baço, rins, o próprio intestino. E é a gordura mais maléfica para o organismo. É ela que causa resistência à insulina. Então, da mesma forma, investigar outros fatores laboratoriais de confirmação dessa inflamação, a gente lança a mão também para analisar. Então, Roma-IR, o grau de insulina, PCR, VHS, faz parte também dessa investigação. Nessa conversa que a gente teve, né, sobre essas duas patologias, eu fiquei me perguntando o seguinte também. Até cheguei a comentar contigo antes da gente iniciar o episódio, né? Não sou tão novinho não, sabe? Então tem um tempinho de formação e eu escutava muito na minha época lá de formação falar sobre frutosamina. Parte da glicose ali que está ligada à albumina, né? E aí não tem tanta influência de hemoglobinopatias. Te pergunto, no consultório, eu acho que tem uma associação aí com o médico hematologista também. Mas no consultório, a gente costuma substituir, por exemplo, uma glicada, já que a gente sabe que mesmo no HPLC, seja por capilaridade ou outras metodologias, a gente também tem risco de sofrer, né, alterações no resultado desse exame quando o paciente tem uma hemoglobinopatia. E aí substituir esse exame de hemoglobina glicada HbA1c pela frutosamina é o ideal ou a gente não precisa tanto dessa preocupação hoje em dia? A frutosamina, por todas as diretrizes, ela faz parte também dos exames que a gente consegue analisar, seja diagnóstico ou controle também da parte da glicemia. A grande diferença é o quanto que ela consegue mensurar de tempo de descontrole. Por exemplo, a glicemia de jejum, ela é momentânea. Então, coletou naquele momento, ela está aquele valor. Se você se levantou, comeu, fez atividade, dormiu, essa oscilação nessa glicemia, ela naturalmente vai acontecer. A glicada, ela faz a média dos últimos 3 meses. Alguns estudos mostrando que ela é prolongado, né? bem prolongada. E alguns estudos mostrando que a maior prevalência desse percentual está no último mês, mas ainda é referência dos 3 últimos meses. E a grande diferença para a frutosamina é isso. Ela consegue analisar menos tempo. 2 a 3 semanas. Isso, ela consegue analisar menos tempo de média dessa glicose. Então, ela não deixa de ser importante para uma reavaliação curta, que você precise ver do paciente, ou nesse caso de poder ter alguma possibilidade de interferência do resultado da glicada para quem já tem alguma patologia hematológica. Então, ela faz parte. Em grau de importância que os estudos mostram, a glicada ela continua sendo superior, mas ela tem o seu local de aplicação também. Se a gente quer avaliar um período mais curto, se a gente quer analisar um grau de controle maior, ela tem a sua parcela de contribuição também. Perfeito.
Assim, como eu te falei, né? Eu acho que a conversa sobre, dentro da área da endocrinologia, ela é muito ampla, né? A gente poderia aqui falar sobre baixa estatura, puberdade precoce, aí a gente está falando sobre outras rotinas laboratoriais. A gente pode naturalmente falar sobre tireoide, mas é meu propósito, sabe? É fazer um ciclo de episódios do NamiCast com a rotina laboratorial dentro da endocrinologia. E aí, naturalmente, a gente vai tratar sobre esses temas. Só que a gente está chegando próximo ao fim, mas eu ainda acho que cabe um ponto aqui que, de novo, está muito associado aí, talvez, ao aspecto da obesidade, certo? A perda de peso. A gente tem visto isso está em alta, né? O uso dessas canetinhas aí, né? A semaglutida, o Mounjaro, né? No caso da semaglutida, o Ozempic, né? O mais conhecido, certo? O Mounjaro aí está em alta também agora, né? E aí, quer falar um pouco sobre isso para a gente? Porque eu acho que é importante a gente trazer um pouco dessas informações para a sociedade, para que ela tenha conhecimento, entendeu? Daquilo que se vende aí de uma maneira tão... Eu não sei nem se a palavra é fake, sabe? Mas nem tudo ali é verdade, né? E como o propósito da gente aqui é entregar um conteúdo de saúde relevante para a sociedade, eu acho que já que a gente está aqui dentro da discussão sobre endocrinologia, não tem como também tocar nesse tipo de assunto, não é verdade? Verdade. Assim, esse assunto, ele com certeza ele é importante, ele faz parte das terapias que a gente tem, não só para peso, porque eles foram medicamentos lançados para tratar diabetes. E como efeito secundário, viu-se uma boa redução de peso. E aí essa classe que você mencionou é a classe dos enaglus de GLP-1. Exenatide foi o primeiro lançado, isso acho que deve ter uns 20 anos atrás. Ele vem da saliva de um lagarto, especificamente de um deserto lá dos Estados Unidos, e que viu-se esse efeito de causar hipoglicemia. Então era o veneno dele, mordia a pessoa e causava hipoglicemia porque na saliva dele tinha essa substância. E aí conseguiu extrair essa substância e veio essa classe. A da substância que foi mais conhecida, antes dessas duas que você citou, foi a Victoza e a Saxenda. A Victoza e a Saxenda, com esse mesmo aspecto de propaganda que está acontecendo hoje, ela chegou a ser capa de Veja, porque era um medicamento lançado para tratar diabetes, mas que estava reduzindo o peso. Quando veio esse boom de marketing, acabou nas farmácias, quem era diabético que estava precisando não estava conseguindo encontrar, porque todo mundo estava querendo com essa finalidade. Então, assim, é uma classe muito interessante. Os estudos mostram que, à medida que eles vão evoluindo com essas moléculas, a gente vai tendo uma maior eficácia. Maior eficácia no sentido de não apresentar tantos efeitos colaterais, ela não é ausente de efeitos colaterais, mas tem menor intensidade. O maior efeito colateral da classe é a presença de náusea ou de vômito. Então, desde a Victoza, o Saxenda, que é a mesma substância, e agora a semaglutida, que tem nome comercial do Ozempic, o Wegovy. Ele vem com menos efeito colateral e com maior eficácia do ponto de vista de redução de peso. Falando especificamente da semaglutida, ela tem uma perca de peso que os estudos mostram de 15% a 18% do peso corporal inicial. Isso levando em consideração sempre mudanças de hábito, etc. Não é só o medicamento. E a classe mais recente, que é o tirzepatida. Ela é mais recente do ponto de vista de comercialização no Brasil, mas ela já foi lançada já há uns 3 ou 4 anos atrás. A Anvisa já está autorizada a comercialização desde outubro de 2023, aqui no Brasil. Mas ele ainda não estava sendo vendido em farmácia, não tinha nenhum laboratório que tinha ainda começado a comercializá-lo. E aí veio um problema, exatamente esse marketing que aconteceu, o Mounjaro, a gente está falando da tirzepatida, que é essa substância. Os estudos mostram que ela tem, de todas as medicações lançadas para tratar peso, o que tem melhor resultado em percentual, chega a 25% do peso corporal, sendo semelhante a uma bariátrica. Então esse percentual é muito semelhante ao que se perde com a bariátrica. Então, o resultado extremamente eficaz de todas as medicações. E, como eu falei, à medida que vai evoluindo a molécula dessas substâncias, com menos efeito colateral. Então, ele não deixa de ter náusea e vômito, mas com menos intensidade do que as primeiras classes tinham. E aí vem o problema do marketing. Então, foi lançado como sendo uma medicação salvadora, e realmente ela tem resultados assim, mas antes de ser comercializada no Brasil, quem estava conseguindo vinha de fora, com 2 problemas. Problema de
refrigeração. Então, de qualidade, né? De qualidade. Então, se o paciente trazer, eu vou para os Estados Unidos, um amigo meu está pedindo, eu trago. Só uma colocação aqui, não é o problema de qualidade do produto, mas é exatamente da logística que influencia na qualidade dele. Isso. Né? Desse exemplo que eu vou citar, mas depois até de qualidade vai ter também. Então, eu trago dos Estados Unidos, ele tem que ser refrigerado, eu não tenho como manter essa refrigeração, é a substância, o paciente vai lá, usa, mas eu não tenho como garantir, eu como médico, que aquela substância vai ter o mesmo efeito. Perfeito. E, falando agora de qualidade, para bandido só precisa oportunidade. Então, com esse valor que era vendido fora, 4 mil, 6 mil, 8 mil reais estavam vendendo a caneta de Monjaro, a Polícia Federal apreendeu mais de 1.000 canetas, que era na caneta da Monjaro, e quando foi fazer o estudo da análise de qual substância estava dentro da caneta, era o Ozempic. Então o cara ganhava, porque pegava o Ozempic, comprava na farmácia, injetava dentro do Monjaro e vendia. Então assim, até ser comercializado, eu não prescrevia, apesar de saber todos esses benefícios da medicação. E já tem umas 4 semanas que ele agora está comercializado, já tem nas farmácias, então a gente já está prescrevendo, como eu falei, com um resultado muito promissor, mas sem diminuir a importância das mudanças de hábito. Quando eu menciono qualquer terapia dessa, a gente coloca um medicamento desse como um coadjuvante. Então, se o paciente só estiver tomando a tisepatide, que é a Monjaro, mas sem mexer na alimentação, naturalmente, indiretamente, ele vai melhorar a alimentação, que o paciente vai saciar um pouco. Mas sem melhorar a alimentação, às vezes que ele for comer, ele comer de má qualidade. Esse mesmo paciente usando a medicação sem fazer atividade, ele não vai perder percentual de gordura, mesmo usando a medicação dessa. Perfeito. O oposto, eu digo sempre aos pacientes, apostem nisso, que isso aqui é um cálculo matemático. Quando a gente calcula uma dieta para um paciente baseada em taxa de metabolismo basal, representa o gasto energético daquele paciente em 24 horas. Então, ali é o dado mais concreto de que a gente consegue individualizar uma dieta do paciente. Muito mais do que o tipo de alimento. Se é um arroz integral, uma bolacha integral, um leite desnatado, é mais importante calcular a quantidade de calorias. Então, individualizar isso. Então, se o paciente consegue ter uma individualização dessa alimentação e um gasto energético com a atividade, a gente mencionou isso no início sobre a atividade aeróbica, esse paciente naturalmente vai ter perca de peso. Quando se junta com a medicação, aí é o cenário ideal. Você está trazendo um paciente que está fazendo a sua parte, em busca de ter um déficit calórico, e o medicamento acelera esse processo, o paciente se adapta melhor, perde mais rápido. O sentido é esse. Mas realmente é importante para desmistificar que muitos pacientes imaginam que a resolutividade de um tratamento desse é só com remédio. E não é. Até porque não vai se usar esse remédio a vida toda e não dá garantia que os estudos ainda continuam em andamento, esses de lançamento do tisepatide, do semaglutide, de possíveis efeitos colaterais no futuro. Então, eles vão continuar para analisar o quanto tempo é seguro para se utilizar, que até hoje a gente tem uma liberação que dá segurança, mas quanto mais tempo vai passando, a gente consegue ter mais informação. Excelente. Vamos lá. Como eu te disse, né, a gente está chegando ao fim e eu não posso deixar de fazer uma pergunta. A endocrinologia é muito ampla. Quer abordar algum assunto, quer falar alguma coisa aqui para quem assiste a gente, certo? Ou vamos guardar isso tudo para outros momentos também? Acho que dá para guardar. Como você falou, é bem amplo mesmo. Se a gente for falar aqui, dá para falar uma noite toda sobre a parte da endocrinologia. É bem interessante. Tinha um professor meu que dizia que fala que hormônio a gente vê. A gente não só dosa, a gente vê. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que tem muita testosterona, ela vai ter hirsutismo. Um paciente adulto com acromegalia, ele vai ter cartilagens aumentadas, artrose na mão, a gente consegue ver excesso de hormônio. Então, assim, é uma área muito interessante, eu me apaixonei por ela, por isso que eu escolhi. E com a amplitude de casos que tem, com certeza a gente vai conseguir vir outras vezes para falar. Show de bola. Josenildo, queria te agradecer demais, sabe? É muito bacana ter esse tipo de conversa. Eu disse para você no início, assim, para mim é sempre um desafio. A cada convidado que eu trago aqui, por mais que eu esteja dentro do laboratório de análises clínicas, convivendo com isso, hoje menos diretamente, né? Porque eu não estou mais na bancada, como se diz. Mas é um desafio conversar com todos vocês e um aprendizado muito grande para a minha pessoa também. Mas eu fico muito feliz, porque esse é o propósito da MiCast. São essas conversas que acabam entregando conteúdo. E eu tenho certeza que se eu estou aprendendo aqui também, quem nos assiste também está aprendendo muita coisa sobre rotina laboratorial e, no nosso caso dessa conversa de hoje, na prática clínica do médico endocrinologista, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Fico agradecido demais, em nome da minha pessoa e em nome do Grupo LAMIC, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade. Os pacientes, se tivessem esse conhecimento de conversa informal, eles já teriam uma visão totalmente diferente de como se cuidar. Então, é uma oportunidade muito boa para esse esclarecimento da população mesmo. A gente vai voltar para conversar mais vezes. Ok. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um episódio do LamiCast. Como eu disse, né? Uma conversa boa sobre rotina laboratorial, sobre vacina, na prática clínica, de um profissional médico, de um prescritor. Não vai ser diferente, né? Daqui para frente a gente vai estar sempre gerando conteúdo, trazendo isso para vocês lá no YouTube, lá no Spotify. Então, aquele recadinho que eu dou lá no início, também dou no final. Segue a gente, ativa o sininho e acompanha tudo que a gente for criando para vocês assistirem, tá bom? Mais uma vez, obrigado, hein? Um abraço para todos vocês. Josenildo, mais uma vez, obrigado, hein? Eu um que abraço. agradeço. Até mais, um abraço.